E aí, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o nosso Papo de Tutor número 17. Como eu disse no fim do anterior, vocês vão continuar vendo agora coisas acontecerem que vocês não estão ligados que acontece. Então é um sistema nervoso autônomo. Vocês vão ver funções autônomas, coisas que acontecem sozinhas no seu corpo. Estamos com o homem aqui para ensinar nós. O senhor tá bom? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo em ordem, tudo tranquilidade. Seguindo aí, né? Agora com... Como é que é? Toque de recolher. Tava às 8, tem uma sinalização aí que vai descer o horário. Mas precisando. As coisas não tão boas pra gente, não, tá? Tá preocupante. Mas vamos falar aí de sistema nervoso autônomo, né? Trocar uma ideia, um sisteminha bem interessante. É engraçado, eu sempre enxerguei isso como o piloto automático do corpo. Você tem uma região do sistema nervoso central que é separado do córtex, que é uma parada que é o tronco cefálico, com uma parada que está para baixo, que aquilo ali é o piloto automático, faz o negócio funcionar, regula a potência de motor, potência de circulação do óleo, tá tudo ali. O negócio funciona sozinho e te prepara para o que vier e te prepara para se adaptar à situação de temperatura, seja o que for que você está vivendo, sabe? Então, para mim é isso, é o piloto automático. Agora vamos ver se melhora, se eu aprofundo o meu conhecimento. Não, mas faz sentido, você é o rei da analogia, você vai fazendo as analogias assim, aí eu tenho que construir na minha cabeça, não, cabe, né, porque o pessoal acha que a gente combina, mas não, você solta, eu tô, opa, peraí, mas é isso mesmo, mas assim, é um sistema que o pessoal diz muito que ele está relacionado à homeostase, né, manutenção de equilíbrio, então, assim, ele mantém o nosso corpo pronto para realizar as funções. Então, quando a gente fala de comportamento, que a gente falou em outros papos de tutor, né, toda vez que o comportamento vai acontecer, lembra que eu falei, você precisa de uma entrada sensorial, né, para você poder ter respostas, né, o comportamento que a gente vê, assim, o movimento, né, o comportamento motor que a gente executa. Junto com isso, então, além da parte sensorial e da parte motora, a gente tem essa parte autonômica, que permite que a gente faça realmente esses comportamentos todos na melhor forma possível, com frequência cardíaca adequada, com pressão parcial de oxigênio adequada, com hidratação adequada. Uma discussão. Você tocou num termo que parece óbvio, mas acho que ele nunca fez parte da nossa pauta, que a gente nunca discutiu esse termo em si aqui no canal. Homeostase. Então eu vou te falar a minha... eu queria pedir licença para a gente começar a discussão com isso. Não é nem analogia. É legal, é legal, mesmo. Que, se eu não me engano, é que ele está inclusive num livro que eu não sei se ele é mainstream assim, no estudo da fisiologia, que é o Fox. Fox, não, eu emprestei ele para alguém e nunca mais me devolveu. Stuart Lida Fox, eu acho que ele chama o autor. Já ouvi falar. Eu conferi se eu não estou falando. Não tenho ele, não, mas... 2 horas depois... É ele mesmo. Ou eu tô vendo alguma coisa muito errada, ou então a edição que eu li antigamente é uma edição de 84. Não Stuart sei, Ira Fox. Aí na edição eu boto a fotinha dele. Tá bom. Rapaz, essa capa aqui, que é de 80... Nossa, meu Jesus, tô capaz de eu falar um monte de merda aqui. O primeiro capítulo desse livro, ele traz uma discussão de homeostase, que eu acho que até uma coisa que falta em outros livros, inclusive no Silva, que é a nossa referência padrão aqui. Que a homeostase é o equilíbrio do corpo, ou seja, você está em homeostase quando sua temperatura está em 36,5, quando sua pressão está em 120/80. Só que ele traz esse balanço de cabeça. Ele traz essa discussão de tipo, um cara capinando no sol. Se você for lá com o troço mirar na testa dele, desculpa quem acha que aquilo interfere com sua mente. Não, tá? Se você mira aquele trem na testa dele, vai dar 36,5? Não vai, o cara tá capinando no sol. Só que ele vai estar suando. Se você pegar esse mesmo cara e pôr dentro da geladeira, a hora que você for lá de novo na testa dele, vai dar 36,5? Não, vai estar mais baixo, ele vai estar tremendo. Significa que ele está fora de equilíbrio, que ele está fora de homeostase?
Não, é a discussão que o capítulo traz, de que você tem um ponto de referência e que o equilíbrio homeostático ele está em torno desse ponto, usando a entrada sensorial que você acabou de falar e dando respostas de compensação de acordo com essa entrada sensorial. Então o cara está aqui, 36,5. Você põe ele no sol, a temperatura vai subir. Ele tem uma entrada sensorial, ele tem um centro integrador do troncocefálico que vai se ligar disso e vai desencadear uma resposta de compensação que vai fazer ele suar. Ele está suando porque ele quer? Ele escolheu suar? Ele decidiu suar? Não, é uma coisa autônoma, acontece. A temperatura subiu, você tem um centro integrador que dá uma resposta, faz o cara suar, para a temperatura retornar perto do ponto de equilíbrio, do ponto de controle, do ponto de referência. Se você pôr no freezer, é a mesma coisa, você vai ter uma entrada sensorial que vai ser processada num centro integrador que vai dar uma outra resposta de compensação. O cara vai tremer e a temperatura vai esquentar e vai voltar perto do ponto de equilíbrio. Então esse livro coloca isso, que a homeostase ela seria essa faixa de até onde as coisas podem acontecer e se está funcionando a entrada sensorial, o processamento e a resposta de compensação. Então, esquentou, sua, esfriou, treme, e então, sei lá, pressão arterial. Aumenta a frequência cardíaca para subir a pressão arterial, diminui a frequência cardíaca para baixar a pressão arterial. É isso. Agora que eu me liguei com o livro de 84, eu tô muito pouco não é isso. Esse é um conceito que, assim, ele começou, o meu estágio, daquela coisa, do equilíbrio. Né? Mas aí eu ponho figura na edição aqui, depois para exemplificar o que eu falei. Mas aí você botou alguns exemplos bons, né? E assim, você imagina que assim, existem referências, né? Temperatura corporal, pressão arterial são referências. Essas referências, até quando a gente for estudar a pressão arterial, vê que ela é possível, inclusive, ser alterada. Né, um hipertenso, a referência dele muda, né? Mas a gente vive num ambiente que o tempo inteiro perturba essa osmolaridade plasmática, é outra coisa. Então, o tempo inteiro, se eu não bebo água, a minha osmolaridade tende a mudar. Então, o tempo inteiro, o nosso ambiente tende a impactar, a causar algum impacto, né, nesse equilíbrio, nessa homeostasia, né? E isso é natural, né? Você tá e aí você vai fazer ajustes para impedir grandes alterações. Então aquele equilíbrio estático, homeostático estático, ele não existe. O que existe são alterações e o nosso sistema autonômico. A definição está certa. Homeostasia seria um equilíbrio dinâmico dentro de uma faixa. Isso, né? Mas por exemplo, né? Aí volta lá para o normal e patológico. Volta para o conceito de normal lá, do que o que é normal, né? O que é padrão, né? A gente pega um padrão. Mas, por exemplo, por isso que quando a gente fala pressão arterial, a gente fala pressão arterial em repouso, né? O cara senta, calminho lá, você vê a pressão arterial. Você manda o cara dar uma corrida, voltar e avaliar a pressão arterial. Pressão arterial. Tem que ser assim, porque imagine você correr e manter a pressão arterial naquela frequência, naquela pressão, né? Com a faixa de frequência que a gente tem de repouso. O cara não consegue correr. Entendeu? Ele precisa desse aumento de pressão, ele precisa de aumento de frequência, ele precisa de um monte de ajuste autonômico para poder correr. Né? Se você medir a pressão arterial de um cara que está deitado, dormindo, ela é outra. Então, você ainda tem ajustes que são adequados ao comportamento que você executa. E é por isso que eu falei, para executar um comportamento, você tem a entrada sensorial, o comportamento motor voluntário, e aí pensa em músculo estriado esquelético, né? O comportamento motor que a gente está observando e os ajustes autonômicos adequados ao comportamento, certo? Então, tem uma relação com a questão de homeostase, mas a homeostase ela não é mais um conceito estático, fixo, uma reguinha fixa onde a gente fala, não sai daqui, não, a coisa, o tempo inteiro a gente sofre perturbação. Né? O equilíbrio dinâmico realmente seria a terminologia. Isso. E tem que entender que esse equilíbrio ele ainda pode ser alterado durante alguns comportamentos. O equilíbrio de pressão arterial durante uma atividade física, ele não pode ser aquele equilíbrio de 12/8 lá, vai aumentar e vai ficar ali. Aquela é a pressão esperada para uma atividade física. Né? Você dormindo a 12/8 está errado. Né? Tá ruim, não é uma coisa... Não está longe do ideal.
né? A gente espera que baixe, né? Então você mesmo? mudou o Eu achei que comportamento. dormindo mantinha 12/8. Não, tem que baixar um pouquinho aí. Você tá deitado, não tem nem gravidade. Não tem nem gravidade para sua. Não, mas tipo, é aquele negócio, a frequência cardíaca dá uma baixada para que se mantenha 12/8. Tanto é que quando você levanta de uma vez, né? Dá uma O diminuída. coração tem que dar aquele gás para. Tem que dar uma bombeada aí. Certo? Mas tem isso. Então você tem ajustes que são adequados para os comportamentos, claro. Mas é importante ter essas referências, porque desvios absurdos, principalmente temperatura, osmolaridade, são prejudiciais pra caramba. Né? Então Depois aqui, eu vou caçar a figura até... do livro para colocar nesse slide inicial aí. Mas, velho, ele é de 84. Puta então acho que por isso não se fala mais nele. 84 é velho até para mim. Eu ganhei da editora e achei legal o capítulo. Por isso que te deram. Mas aqui, então assim, esse é o grande conceito que os alunos normalmente têm né, dos sistemas autonômicos, né? Aquela dicotomia de um sistema simpático e um parasimpático. O simpático que trabalha com aquela balancinha lá do simpático que fala de fuga e luta, né? Então, e o parasimpático que está associado à ingestão de alimento e descanso, né? Então eles criam aquela dicotomia, né? Onde um faz uma coisa e o outro faz o contrário, tá? Isso serve para memorizar, tal. Realmente o simpático está ativado numa situação de luta e fuga, mas não exclusivamente, né? E durante o repouso, mesma coisa, a gente tem o parasimpático, tal. Mas é importante o aluno entender que existe, e aí nos livros fala disso, mas que não é só isso. A gente consegue ter ativação deles ao mesmo tempo em algumas situações, que eles trabalham numa situação de equilíbrio, e eles não trabalham só nessas situações, eles trabalham em outras situações. Na verdade, a gente está aqui conversando, o nosso sistema nervoso autonômico, né, autônomo, está regulando a nossa pressão arterial, está regulando nossa osmolaridade plasmática, a temperatura corporal. A gente está fazendo um monte de ajuste autonômico enquanto a gente está trocando a ideia aqui, né, salivação e tal. Então aqui, só para ter uma ideia, por exemplo, quando você se apaixona, né, o sistema nervoso autônomo está ali, ele é ativado, dá dilatação da pupila, a frequência cardíaca aumenta. Então, né, outra situação aqui que a gente vê, fazendo xixi, micção, né, quando você vai fazer micção, sistema nervoso autônomo, tem e aí um balanço entre parasimpático, né, o simpático diminui, parasimpático, e muito direcionado para onde? Para o sistema urinário. Então, aquela resposta, né, generalizada que a gente vê na corrida, é uma situação, né, da fuga, é uma situação específica, mas a gente tem situações onde você tem uma ativação muito específica, muito localizada para um sistema ou para um órgão, né? A gente vai ver aí a micção, né? O frio que você citou lá dos ajustes, né? A menininha tremendo, né? Aí tem vasoconstrição periférica, tremor, né? Ajustes comportamentais, né? O fato dela estar assim, é um comportamento que não é autonômico, é voluntário, mas se ajusta. Você vê que todos eles têm algum comportamento, né? Ali o Homer buscando um lugar ideal, né? A gente depois fala disso, né? Ele não vai fazer xixi em qualquer lugar, né? E aqui também quando a gente acorda, né? Então você levantou da cama, seu autônomo está trabalhando direitinho para você não desmaiar, né? Principalmente se levantar assim. Então são alguns exemplos para mostrar que a coisa não é tão, não dá para a gente ficar só naquela questão da fuga e luta, descanso e tudo, mas que entender que esse é um sistema que trabalha o tempo inteiro. Né? E aí a gente vai para a parte mais as estruturas, né? E é comum os livros fazerem isso, essa comparação do sistema nervoso autonômico com de controle voluntário, né? Só para fazer aquela comparação do que sai, né? De como ele se projeta para a periferia, como é um sistema de controle, né? De estruturas periféricas, né? O sistema nervoso autônomo. Então a gente tem aqui, esse aqui é músculo estriado esquelético, então é aquele controle voluntário, tá? Então a gente era um neurônio e o músculo, né? E era aquele músculo chegando naquelas fibras específicas que a gente já falou numa história anterior, né, no papo de tutor anterior. Aqui não, aqui a gente já tem aqui o sistema nervoso autonômico, a gente consegue ver aqui na letra B é o simpático, né, com o tempo o aluno vai, só de olhar a figura ele vai saber, esse aqui é simpático, de algumas características que eles têm que são muito importantes, né, com relação ao neurônio. E aí a gente já vê uma grande diferença que no sistema autonômico, a comunicação, né, do sistema nervoso central com as estruturas periféricas, né, depende de 2 neurônios, né?
Sempre Então, tem um gânglio, né? Sempre tem um gânglio, né? Tem um gânglio aqui, né? E aí tem um neurônio que eles chamam, né? O que sai do sistema nervoso central e vai até o gânglio, eles chamam de pré-ganglionar. Faz sentido. Né? E o que sai depois, pós-ganglionar. Né? Então, essa aqui já é uma característica. Se olhar isso aqui, ó, só de olhar assim, ó, tem 2 neurônios e um gânglio, você já sabe que é sistema nervoso autônomo. Tem um poema. Beleza? Tem. Pro autônomo, o motor somático ele é diretão, né? Agora, pro autônomo, sempre tem um gânglio no meio do caminho sempre tem um gânglio. Conhecia, não. Alguém fez esse poema com uma pedra. Eu não lembro quem foi, não, literatura. Mas era do gânglio, aí depois o cara pegou e fez a pedra. Mas então, e aí outra característica só que dá para perceber, e é anatômica, provavelmente, não, certeza que eles vão falar disso no laboratório, é que no caso, esse aqui é simpático, esse aqui é parasimpático. No caso do simpático, o neurônio pré-ganglionar, o axônio dele é curtinho, e o pós-ganglionar, o axônio é longo, já que o gânglio está mais perto do sistema nervoso central. No parasimpático, a gente já tem o contrário, né? O neurônio pré-ganglionar com o axônio bem longo, e o pós-ganglionar ele já está colado na estrutura-alvo, lá no órgão-alvo, ou até dentro, que é o caso aqui, ó. Esse é um pós-ganglionar, né? Ele já está lá dentro da estrutura. Então, essas são características, já são diferenças entre simpático e parasimpático, né? Diferenças morfológicas. Né? Então, os livros costumam mostrar isso, até os livros de anatomia, com certeza, né? Mas os de fisiologia já mostram isso também. Quando eu dava aula expositiva, aula disso, na aula expositiva, eu usava para anatomia o Van der Graaf, que é outra coisa velha, né? E o Silverthorne para fisiologia. Aí era engraçado que o Van der Graaf, ele contava essa história, que no simpático, o neurônio pré-ganglionar tem o axônio curto, e no parasimpático, o pré-ganglionar tem o axônio longo. E aí o Silverthorne já falava que no simpático, o gânglio está perto do sistema nervoso central. E no parasimpático, o gânglio está no órgão-alvo. Duas maneiras diferentes de falar a mesma coisa, né? Duas verdades, mas é isso aí. Né? Outra diferença que está aqui, ó, que é importante, é o neurotransmissor. Então, aqui, como a gente tem um gânglio aqui, provavelmente tem sinapse, né? Então, a gente já vê aqui que tem divergência nessa sinapse, ou seja, um pré-ganglionar pode se conectar a vários pós-ganglionares, aqui no caso até 3, né, mas pode ser mais que isso. E aí a gente vê uma outra situação com relação ao neurotransmissor que os dois sistemas usam. Né? Então aqui a simpática, os dois no gânglio, a gente tem o mesmo neurotransmissor, que é a acetilcolina. Tá? Então tanto simpático como parasimpático, mesmo neurotransmissor, mesmo receptor, né, não tem diferença no gânglio. Então, é a acetilcolina e o receptor nicotínico. Né? Eu vou falar um pouco dos receptores, até porque o nosso problema trata um pouco essa ideia de receptor e de neurotransmissor, né? E ajuda nesses sistemas, inclusive. Tá? Já no simpático, agora, quando a gente chega no neurônio pós-ganglionar, a gente tem como principal neurotransmissor a noradrenalina. Ok? Né? E o receptor adrenérgico. E no caso do simpático, acetilcolina e receptor muscarínico. Não é mais o nicotínico, é um receptor muscarínico. Né? Então a gente tem essa também, além da diferença morfológica, essa diferença funcional aqui, né? Principalmente com relação ao neurotransmissor lá do último neurônio pós-ganglionar, com seu órgão-alvo. Né? Outra coisa que é importante lembrar é quem são esses órgãos-alvo. O órgão-alvo, do caso do sistema nervoso autônomo, né, no músculo estriado, aqui tem a figura do Silverson, que vai dar para a gente ver isso. Né? Então, por exemplo, aqui o somático também usa acetilcolina com receptor nicotínico, a gente já falou em outro papo de tutor, mas nas vias autonômicas, né? Então tá aqui, ó. Só de olhar agora o cara já vai ver, ó, axônio longo, gânglio lá perto do órgão, tal, neurotransmissor acetilcolina, né? No pré e no pós-ganglionar com receptor muscarínico. Ah, isso aqui é parasimpático. Então o camarada já, só de olhar assim, já se situa. Pô, tem sinais, tem coisas aqui que estão me dizendo que isso aqui é parasimpático. Né? As vias simpáticas, a gente tem aqui a via simpática, né, no caso, gânglio próximo, neurônio pré-ganglionar curto, acetilcolina, receptor nicotínico, e aqui, né, o pós-ganglionar, liberando noradrenalina com os receptores adrenérgicos. Né? E aí, o órgão-alvo desses, diferente daqui,
do motor, que é um músculo estriado esquelético, a gente tem aqui o órgão-alvo, né? Musculatura lisa, músculo estriado cardíaco, glândulas, endócrino-exócrina, tecido adiposo. Então, esses são os principais células-alvos ou órgão-alvos do sistema nervoso autonômico. Né? E aí a gente pensa, realmente, eu não consigo controlar nada disso voluntariamente, faz sentido, né, quando diz isso, né, que eles são os alvos e que isso aqui é um sistema que eu não tenho muito controle, né? Então aqui a figurinha do Silverton, bem bonitinho. Silverton sempre vai muito bem com as figuras, né? E no caso do simpático, a gente ainda tem essa outra particularidade. Existe uma via do sistema nervoso simpático que a gente tem o neurônio pré-ganglionar chegando direto na medula da adrenal. Aqui, ó. Né, adrenal conhecida pra caramba. Acho que o cara, antes de entrar na faculdade, o cara... Acho que meus filhos já falam, pô, liberou adrenalina, já, ó, tem adrenalina, né? Todo mundo já... Na rua o cara fala, né? O cara tá jogando, não, isso foi adrenalina, né? Virou verbo, o cara fala, tá adrenalinizado, né? O cara tava adrenalinizado, o cara conjuga, né? Mas aqui, então, a gente tem o neurônio pré-ganglionar, que ele se conecta com a medula da adrenal, né? Essa medula da adrenal, o cara vai lá na embriologia, ele vê que é tecido nervoso, tá? Tem uma origem de... ele seria... É como se o gânglio não resolvesse que ele... Rapaz, não vou me projetar, não vou virar um neurônio pós-ganglionar. E o que ele faz aqui é um monte de células, né? Então, essas células liberam adrenalina, tá? O neurônio, ele libera noradrenalina. É um oxigênio de diferença na molécula só, né? Besteirinha. Eu acredito que sim. É uma besteirinha. É uma etapa adiante. Você tem a noradrenalina e aí depois faz uma quebrazinha, acho que do oxigênio. Precisa checar isso. Alguma coisa assim. É possível. Eu tenho que olhar lá. Mas... e aí você tem a adrenalina, diferente do neurônio aqui, pós-ganglionar, que libera, né, direto no órgão-alvo, a adrenal não, ela libera na circulação sanguínea, e aí a adrenalina chega nos seus receptores via circulação sanguínea. Então é uma resposta muito mais difusa, né, ela vai ser uma resposta muito mais generalizada. Quando se libera a adrenalina, você vai ter uma resposta muito mais ampla. Né? Então, essa é uma característicazinha importante do sistema nervoso simpático. Né? E aqui o córtex da adrenal não está relacionado a esse sistema, tá? A gente vai conversar sobre ele no sistema endócrino. O que eu li é que o miolo, a medula da adrenal, são neurônios sem actônio. Tecido nervoso, histologicamente dizendo. E que o córtex é tecido endócrino. Então, embriologicamente diferente, epitelial, é uma outra parada diferente. Né? E que ganhou função endócrina. Epitelial que ganhou função endócrina, é isso. Né? Então é outro. Né? A nossa hipófise é assim também. A gente, na hipófise, a gente tem uma parte que é neural e tem uma parte epitelial. Mas é assim, né? Embriológico. Elas são coladinhas. Sim. Essa daí, uma fez assim por cima da outra, né? E fagocitou. Me envolveu. Mas tem embriologicamente é uma história, é um conto muito parecido, né? Uma historinha parecida. Porque é tecido epitelial e tecido neural, né? Tecido nervoso, e ficaram muito próximos, né? E os dois liberam substâncias na circulação sanguínea. Então, esse aqui, apesar de ser um tecido neural, a adrenalina é liberada na circulação sanguínea, né? E tem essa função endócrina, no caso hormonal, de buscar, de atingir seus receptores, né? Me permite a metáfora? Então, aqui não. Isso é velho também, isso é dos meus tempos de aula Vamos lá, pode falar. Você tem que você tem que transmitir a sua informação, certo? Vamos de internet. Você tem que transmitir a sua informação, você vai montar uma internet. No motor somático, na via motora de músculo esquelético de movimento, você tem um cabo que liga o seu computador no provedor. Direto. No autônomo, é uma coisa um pouco mais complicada. Você tem que ter uma central ali na porta do condomínio para distribuir para as casas. Você não tem uma conexão direta com o provedor. Você tem uma central de redistribuição e modulação, que pode alterar o sinal, intensificar ou modular o sinal. Seria um gânglio. Então você tem uma etapa antes, você tem um servidor antes para te redistribuir o sinal e modular esse sinal. Só que esse servidor, ele pode
modular e redistribuir o sinal para o condomínio de duas formas diferentes. O parasimpático só tem um jeito, é cabo. Sai do gânglio e vai direto pro órgão-alvo. Então você tem um cabo que sai do provedor e vai para o servidorzinho, e do servidorzinho para o órgão-alvo. E esse servidor está lá perto do provedor. Não, está aqui na porta do seu condomínio. O gânglio está perto do órgão-alvo. No simpático, isso também existe. Mas o servidor já está lá perto do provedor. Não está aqui na porta do condomínio. A central de distribuição. E vem um cabo do gânglio para você. Agora, o simpático tem uma outra estratégia também, que pode ser comparado com a internet. O servidor que redistribui o sinal não está cabeado para o seu computador. Ele tem uma antena Wi-Fi que joga esse sinal para todas as casas ao mesmo tempo. Seria uma adrenalina sanguínea. Qual que é a vantagem? Evolutivamente, o simpático ele vai te defender de situações de luta ou fuga. Ele vai preparar o seu organismo para lutar ou para correr, situações de estresse intenso, certo? Então, evolutivamente, você tem um mecanismo de proteção. Você tem uma via cabeada que te leva a informação rapidamente no órgão. Então, você tem um cabo que vai para o coração acelerar, um cabo que vai para a pupila dilatar e você enxergar mais, um cabo que vai para cada canto para ter uma resposta rápida. Só que você também tem uma adrenal, que é uma antena de Wi-Fi, que joga adrenalina para a corrente sanguínea para agir em todo mundo, tornando o sinal mais duradouro. Então, se você no simpático, como ele tem essa questão evolutiva de defesa, de estresse, de situações perigosas, você tem uma via cabeada que torna o processo mais rápido e você tem uma via de Wi-Fi que torna o processo mais duradouro. O que explica, quando você toma um susto, teu coração demora para acelerar? Não, ele acelera sim. Não, mas depois que o susto passa, você ainda senta. Fica ainda um tempinho. Porque a adrenalina está rodando ainda na corrente sanguínea. Então você tem sinal cabeado, sinal Wi-Fi. No motor somático, sem servidor no meio do caminho. Nos dois autônomos, você tem um servidor que pode estar perto do órgão-alvo ou perto do provedor. Sendo que o simpático tem a via cabeada do servidor para cada um dos computadores e também tem uma medula da adrenal que faz uma distribuição de sinal geral, um Wi-Fi e uma adrenalina na corrente sanguínea. Diga lá. Olha o tamanho do pecado. Faz sentido. Nunca tinha até pensado a parte assim, evolutiva, tudo. De tornar o sinal mais duradouro, até que você consuma toda essa adrenalina sanguínea. E ainda tem aqui, ó, Faz sentido. Né? E lembrando a questão que a gente vai tocar mais na frente, é a questão de como é que com um neurotransmissor você consegue respostas tão variadas, dependendo dos órgãos, né? Então, aqui já na figura aqui também já mostra, a gente tem vários receptores. Então, dependendo do receptor, o que você vai ter de resposta, ele é modificado, né? Então, você pode ter uma resposta de estimulação, uma de inibição, né? Dependendo do receptor. No caso aqui da adrenalina, a gente já tem mostrando aqui 3, ó, beta 1, beta 2 e alfa, né? Mas interessante, eu nunca tinha pensado nisso como um sistema. Na verdade, o sistema nervoso é um sistema de comunicação, mas essa analogia com a internet é nova para mim. Cabo e Wi-Fi. Tá? Aqui só para mostrar a sinapse, né? Uma sinapse diferente que a gente tinha visto do músculo que chega lá na junção neuromuscular direto com a fibra. Aqui, no caso do sistema nervoso autonômico, é um monte de dilataçõezinhas no axônio, né? Parece um colar de conta, o pessoal faz essa comparação, né? E aí libera, o neurotransmissor é liberado de forma um pouco mais difusa no órgão-alvo, tá? Não é tão preciso naquela fibra como é no músculo estriado. Não é naquela sinapse pontualzinha, né? Não, ela é mais longe e aí ele vai... Então, o efeito é um pouco mais difuso, né? Aqui só mostrando por exemplo, no intestino, aqui, ó, como é que é liberado, e aí você tem isso, né? E na musculatura do olho aqui, ó. Então, são essas varicosidades. Estava me faltando a palavra aqui. As figurinhas sempre ajudam. As varicosidades são só essas dilataçõezinhas no terminal axonal, e aí libera, e aí você tem esse efeito, tá? Isso para o simpático ou parasimpático. Não tem... Nos dois tem essa característica de transmissão, né? E aí vamos só olhar um pouquinho aqui a transmissão simpática, né? Como é que ela acontece,
né, nessa varicosidade. Depois a gente vê o parasimpático de forma bem simples, mas eu vou apontar isso porque tem um interesse com relação ao pessoal que gosta. Os alunos sempre tem um aluno que gosta de medicamento e aquela coisa, então os medicamentos atuam muito em receptores, né? Então, só para entender, olha, aqui o terminal sináptico, né? Aquela varicosidade, tem adrenalina, ela é sintetizada a partir da tirosina, e é isso, como a gente viu lá em potencial de ação e transmissão sináptica. Chega um potencial de ação, o canal para cálcio abre e exocitose. Mesma coisa, não tem a transmissão sináptica do autônomo é diferente, não. Transmissão sináptica é tudo com aquele mesmo sisteminha que vocês já viram no papo de tutor sobre isso. Não lembro qual foi a numeração, não. Também não. Né? Mas tem aqui, ó, não tem como. Mas aqui tem a liberação, né, da noradrenalina, né? Sempre a noradrenalina. Vocês podem achar nos livros um outro nome para noradrenalina, tá? Norepinefrina, sinônimo. Não se assustem se tiver como norepinefrina. É um sinônimo, é a mesma coisa. Libera a noradrenalina, ela atua no receptor adrenérgico e produz uma resposta, ok? Né? A noradrenalina ela vai ser recaptada, então você tem um transporte ativo aqui secundário, né? Ela é captada para dentro da célula, ela pode ser colocada de volta para dentro da vesícula ou metabolizada, e aí você encerra a resposta da noradrenalina, né? Quando você recapta ela, e aí você metaboliza ou armazena, mas ela sai daqui desse espaço, né? Ou por recaptação, ou por difusão aqui para o vaso sanguíneo, que acontece também. Né? Então, quando você vê medicamentos, muitos dos medicamentos, se você quer produzir um efeito semelhante ao sistema nervoso simpático, né, você vai usar um medicamento que a gente chama de agonista. É um medicamento que muitas vezes atua aqui, né, essa é uma possibilidade, você usar um agonista que atua no receptor da adrenalina e produz o efeito da adrenalina. Né? Então, parece que é o hormônio. Ele vai lá no mesmo lugar. Ele tem a mesma função lá do neurotransmissor, do hormônio, se ligou no receptor, produz a mesma resposta. Tá? Então, o efeito da adrenalina. Se você quer bloquear, você vai botar uma substância que se liga nesse receptor e não faz nada, chamado antagonista. Se liga ali, não faz nada, mas impede que a noradrenalina se ligue. Né? Então, ele se liga lá, não faz nada, mas está no lugar dela. E aí, quando ela vem se ligar, ela não consegue. E aí você tem um antagonista. Uma outra possibilidade que você tem é você mexer nesse bichinho aqui, ó, no transportador. Se você bloquear o transportador, a adrenalina não sai do espaço pelo transportador, né? Você bloqueou ele aqui, a adrenalina fica aqui mais tempo. E aí você vai ter mais efeito da adrenalina. O sinal fica por mais tempo, né? E aí é o que a gente chama de... Isso? Cocaína faz isso. Ela bloqueia isso aqui, a noradrenalina fica aqui muito tempo. Né? Então você impede o retorno dela. Né? Você pode bloquear a enzima também aumenta a função. Né? Esses são agonistas que a gente diz, são agonistas indiretos. Né? Ele não atua no receptor, mas aumenta a resposta do neurotransmissor aqui. Né? Outra coisa, você pode estimular a secreção da noradrenalina também, a exocitose da vesícula e liberação de noradrenalina. Se eu não me engano, quem faz isso é a efedrina, também é um estimulante. Né? Então, a efedrina faz isso por mecanismo diferente. Então, o entendimento desse mecanismo, ele é importante principalmente para o pessoal da farmacologia, da farmácia, né? Porque são sítios, são locais de ação de fármacos. Né? O inibidor da recaptação de noradrenalina, ele bloqueia aqui. Né? Os agonistas adrenérgicos trabalham aqui. E aí, se você quer controlar alguns efeitos autonômicos, algumas respostas autonômicas, né, é interessante trabalhar nesses basicamente controla a fisiologia do cara, né? Sim. E é assim que muitos medicamentos atuam. Né? Se você quer dilatar uma pupila, depois eu vou contar a história da dilatação da pupila, tem uma história interessante. A gente consegue ir até em God of War. Chamei a atenção dele. Vixe, né? Então me ganhou já. Te ganhei já, você me lembre. Tá? Então aqui estão os receptores a tabelinha do Silverton, né, os receptores aqui para noradrenalina, né, alfa 1, alfa 2, beta 1 e 3, né, onde eles atuam, né, e o sistema pós-sináptico. Não vou ficar aqui descrevendo a tabela, vocês podem olhar lá no Silva, né, que tá bem explicadinho, tá? Mas para vocês entenderem que a gente tem vários receptores e que esses receptores é que vão, dependendo do receptor, a resposta vai ser diferente. Ok? E é eles que muitas vezes dizem como essa resposta vai acontecer nos sistemas.
figurinha do 100 bilhões, só para mostrar de onde sai aquele neurônio pré-ganglionar, tá? Gosto, Ricardo não gosta dessas coisas de via, não, mas eu gosto. Aí eu vou mostrar aqui. Mas essa daí tá simprona, tá legal. O circuitinho essa tá simprona. Legal. Esse é o circuitinho do simpático, mas porque você já pegou os casca-grossa tem umas aí que dói, velho. Depois que você navega pelo controle de movimento, meu amigo, qualquer via é tranquila. Qualquer via, qualquer caminho é tranquilo. Mas aqui, ó, né, então você deve lembrar que esse gânglio aqui, ó, essa via aqui, essa entrada aqui é sensorial, né? Então, o corno dorsal sensorial. Inclusive, ela é estufadinha porque o corpo celular dos neurônios estão lá, né? Tá aqui, o corpo celular tá aqui, no gânglio da raiz dorsal. Toda a parte sensorial. Tá? O 100 bilhões ainda usa espinhal, tá? Mas provavelmente uma próxima edição já deve estar corrigido. Depende do ano. Eu estava estudando por um livro de 84. Não façam isso. Aquele chama globo de medula oblonga. Ele chama bexiga de vesícula. Rótula. Deve estar rótula lá na tendão rotular. Né? Então aqui tá. Vai saber. Depois você vê lá como é que tá. Mas tá aqui, ó. Sensorial. Esse corno ventral aqui, ó. O corno anterior. A parte motora voluntária. E aí você tem um espaçozinho aqui, ó, na coluna lateral, ou intermédio lateral, de onde saem os neurônios autonômicos. Então, lembra aquele lance, tá tudo organizado? Tá tudo organizado. É que sai aqui, motor daí também, né? Aqui embaixo. O motor então, voluntário no corno ventral. Pelo mesmo canto, lá dentro tem que ver que o motor sai de uma região e o autônomo sai de outra, mas é pela mesma raiz. Mas né? Os dois... sim, os dois saem pela raiz, a raiz ventral. Os dois saem por aqui. E aí, beleza. Esse aqui vocês veem que é simpático, o gânglio já está pertinho, né? Então, os gânglios ficam nessa porção que a gente chama, né, a cadeia paravertebral ou pré-vertebral. Laboratório vai explicar isso, não vou ficar aqui perdendo tempo com isso, não. Eles estão eles estão numa fileirinha, tudo arrumadinho do lado da coluna vertebral. Eles ficam alinhados, do lado e tem alguns que estão na frente, que é o caso aqui, esses pré-vertebrais estão na frente, mas tem aquela cadeiazinha lateral, né? E aqui, a adrenalzinha, bonitona aqui, sozinha, só o neurônio pré. Tá? Aqui você vê em vermelhinho os neurônios pós-sinápticos e o neurônio pré. Ok, mas essa figura é bonitinha. E não tão assustadora. Aí o lance da adrenal. Tá daqui 2 slides. Tá. Ô, Diacho, o slide que você me mandou tá invertido. Tá? Foi mal. Não, toca aí. Depois eu te passo esses aqui. Eu vou vendo aqui. Eu acho que foi. Tanta gente foi conversando lá, eu fui ajeitando umas coisas pela fala. É muito dinâmico esse negócio aqui. Tá aqui, mesma coisa, medula espinal, adrenal. Tá mostrando a localização dela, da adrenal, o suprarrenal. Tá? Silverthorne também, sem muito. Esse aqui a gente já saiu do simpático e vai para o parasimpático, mesma coisa, né? Então, o neurotransmissor liberado naquelas varicosidades, com o mesmo estilo, só que o neurotransmissor, enquanto lá era a noradrenalina, aqui a gente tem a acetilcolina, tá? Vai chegar potencial de ação, abre canal para cálcio, exocitose da vesícula, a acetilcolina se liga no seu receptor, mas aqui o que eu quis atentar são algumas coisas. Lembra que a adrenalina, a noradrenalina, precisava ser recaptada, né? A acetilcolina, ela tem um mecanismo já de inativação na fenda, lá na sinapse. É essa enzima aqui, ó, acetilcolinesterase, que quebra a acetilcolina, né? Você bota acetilcolina, esterase, né? Então quebra aqui a acetilcolina. Então a acetilcolina é liberada, atua no seu receptor, mas também está sendo degradada, quebrada por essa enzima, e aí ela já perde a função. Parte dela volta, né? A colina, né? Ela é quebrada em acetato e colina, a colina é recaptada. E parte dela vai se difundir pelo sistema circulatório, certo? Mesma coisa, o mesmo princípio que a gente tinha de recaptação lá, você bloqueou a recaptação, você aumenta a resposta adrenérgica. Nesse caso aqui, aumentando, se você bloquear essa enzima aqui, ó, acetilcolinesterase, você vai ter um aumento da resposta colinérgica, né? Vai ficar mais tempo lá, ela não está sendo degradada, ela fica mais tempo, e aí você tem um aumento da resposta do sistema parasimpático nesse caso. Tá? Alguns venenos têm essa função, os organofosforados, se eu não me engano, o chumbinho faz isso. Né? Ele bloqueia a acetilcolinesterase e você tem um aumento da função
do sistema nervoso parasimpático, né? E aí atua o sistema nervoso central, um monte de lugar. Então, é só para você ter uma ideia disso aqui. Pô, aí você vai ter muita adrenalina aqui, muita acetilcolina aqui na fenda, muitos problemas que o cara vai estar tendo, né? E o indivíduo vai estar tendo. Para resolver isso, uma das coisas que é feita é bloquear o receptor. Então, aí, se o cara entendeu aquela historinha do antagonista, lá, alguns slides para cima, né? Um jeito de você bloquear esse receptor é com um antagonista para esse receptor aqui, um antagonista colinérgico. Sabe qual é o principal? Deixa eu ver para onde a gente vai aqui. Seria como antídoto pro veneno? É que eu não sei, o conceito de antídoto é como você ataca o veneno, ele não vai mexer no veneno, ele vai impedir, ele nem mexe com o veneno vai precisar ser metabolizado. Ele contrabalanceia. O que ele vai fazer, como o efeito do veneno está acontecendo, porque você tem muita acetilcolina, então ele vai atuar a resposta colinérgica, ele vai bloquear a acetilcolina, é isso mesmo. Né? Então ele bloqueia lá. Aí o principal antagonista colinérgico, no Silverthorne cita ele, e aí se eu contar a história certa, a gente chega no God of War, né? Mas o principal é a atropina, né? Então é o antagonista colinérgico que bloqueia esse receptor. Bloqueou, aí a acetilcolina não atua aí, né? E aí a gente tem essa a atropina não se usa, eu já vi no House. No House, usa no para um monte de coisa. Para seizure, para convulsão? Convulsão? Não sei, cara. Talvez sim. Eu acho que não deve ter visto no IR. Tá, depois mas é outra coisa que eu queria falar. Bota uma coisa confirmada. Esquece que eu falei. Os caras escorregaram nessa figura, né? Porque não tá como varicosidade, tá como sinapse motor somática. Tá, mas é porque, na verdade, a sinapse serve somática também usa acetilcolina, tá? Aqui serviria como o receptor é muscarine. Mas desenhado desse jeito é neural. Aqui não é uma varicosidade. Teria que ser, volta lá na figura da adrenalina, o desenho teria que ser daquele jeito lá. Porque não tem. Aí, ó. Seria assim, isso, seria esse formato aqui, né? Seria esse formato aqui, mas com esse mecanismo aqui. É porque não tem, eu achei, aí não foi eles que erraram, não. Aí foi porque só achei figura de sinapse do neurônio lá com clássica, chegando só o terminalzinho. Eu nunca achei essa figura aqui da varicosidade liberando acetilcolina. A noradrenalina, sim, mas não achei. Então, me perdoe, o livro não está errado, não. É que eu peguei de outro capítulo e resgatei para cá. Mas é isso. Pronto, a atropina. A atropina, vamos lá, se eu contar essa história certa, vai dar certo. Depois vocês me sacaneiam. É o seguinte, a atropina, ela é extraída, originariamente, ela foi extraída de uma planta medicinal. Na verdade, era usado como veneno, né? E aí depois viram que dava para melhorar e não ser só veneno, né? Mas o nome científico dela chama atropa belladonna, né? O atropa quer dizer sem volta. Belladonna, não, mas vamos focar no atropa. O atropa vem do Atropos, da mitologia grega, de 3 irmãs que conduzem o fio da vida. E essa Atropos aí, ela é que é responsável por cortar o fio da vida e decidir se o cara vai viver ou morrer, né? E aí a atropina era usada, né? A atropa belladonna era usada como veneno. Essa Atropos, no God of War, ele luta contra ela em algum momento lá. No God of War, eu não joguei isso não, mas eu não joguei. É dos antigos, ele mata lá, ele tem que matar as 3 irmãs. Depois você dá uma buscada, mas o Kratos mata a Atropos, né? Uma das 3 irmãs é Atropos Lachesis, que é nome de veneno de cobra, né? É nome de uma espécie de cobra. E a outra é Gobo, eu acho. São 3 irmãs. É aquelazinha no desenho da Disney, elas ficam com o olho lá trocando, uma passa o olho para outra, bem legal. Tem no desenho do Hércules, as 3 irmãs também, aparece lá Atropos, né? Então, o atropina vem disso, né? Ela era usada como veneno, atropo, né? Então,
como ela podia matar as pessoas, eles pegaram esse nome da mitologia grega, e o belladonna veio do italiano, que aí é outra história que bem diferente, mas que é bem interessante, foi me contar, um professor meu me contou, quando eu fiz faculdade, professor de farmacologia me contou isso, e eu nunca mais esqueci essa história, então eu vou contar para os alunos também, porque pode ser que ajude eles a nunca mais esquecer essa história, mas belladonna tá relacionada à beleza feminina, né, mulher bonita. E aí, o que acontece? Planta que chama belladonna. A tropa belladonna, pô. É da onde tira a atropina, né? Foi o princípio. E aí a belladonna, as mulheres usavam ela pingava, né, a atropina no olho, porque isso tinha um potencial estético. Dilatava a pupila das mulheres. Oi? Faz. Os caras fazem chá com isso? Ah, tô ligado. Faz. Eu vi agora aqui. A belladonna, as mulheres... Isso aí as mulheres pingavam, né, a belladonna no olho, e isso dilatava a pupila. E essa dilatação da pupila, ela deixava as mulheres mais atraentes, né? Então a mulher ficava mais atraente, e aí por isso também, né? Mas dilatava. Quem já foi no oftalmo e saiu com a pupila dilatada, você vê como é que você fica pegando, né? Mas a dilatação da pupila, ela é considerada uma coisa que ajuda na atração da gente, né? Então você aplicava atropina, né, a tropa belladonna no olho, as mulheres dilatavam a pupila e, consequentemente, ficavam mais bonitas, por isso, como era usado na parte estética, veio o nome belladonna, né? Então, Atropos, por conta do uso como veneno, né, e a condução do fio da vida, mitologia grega, e a belladonna por conta do uso estético que as mulheres usavam na Itália, de dilatação da pupila para ficarem mais atraentes, né? Então, por isso o nome Atropobelladonna, e a atropina foi extraída dessa planta, e é um dos principais antagonistas colinérgicos que a gente tem hoje, usado constantemente na clínica, tá? Usa para um monte de coisa, né? Até como medicamento pré-anestésico, o pessoal usa atropina e tal. É usado para convulsão, eu vi aqui, o que eu vi no IR não tá errado, não. Então... Para cortar a superestimulação, convulsões que são provocadas por superestimulação colinérgica. Porque também não deve ser para qualquer convulsão, né? Deve ter uma... aí vai muito longe. Mas vai longe, nem é a história. Tem uma pomada que chama belladonna também, mas acho que não tem nada a ver com isso. Mas depois você vê lá qual foi o God of War que apareceu Atropos lá e... Se eu achar o vídeo, eu vou pôr. Se você der um Google aí, você vai ver a cara dela, talvez você lembre. Insert bonito. Pronto, tem até o cantinho, você bota aí em cima, beleza. Aí o sistemão, né? Então mostrando, aqui tem a cadeia paraganglionar aqui que você citou lá. Então aqui a gente tem o simpático, e aí a outra diferença anatômica delas, além do tamanho, né, do axônio dos neurônios pré e pós-ganglionares, é a origem. Então, tá aqui, o simpático, ele tem essa origem tóraco-lombar, né? Os axônios saem da porção tóraco-lombar da medula espinal e se projetam aqui para um monte de órgão-alvo, não vou ficar enumerando eles, né? Mas tem vários aqui. Então, aqui, nessa figura, inclusive, ele mostra aqui, ó, né, o efeito do simpático no olho causa a dilatação da pupila, a pupila dilata, né? E na saliva, diminui a secreção salivar. Né? Então... É aquele negócio que eu já vi muito aluno confundir isso. Eles falam assim, o simpático ativa e o parasimpático inibe. Não, os dois ativam, os dois estimulam. É que na maioria das vezes eles são antagonistas. Então um manda fazer uma coisa, o outro manda fazer o contrário. Então não é que um inibe o outro, é que manda fazer o contrário. Então, um dilata a pupila, o outro contrai a pupila. Um acelera o coração, o outro diminui o coração. Entendeu? Isso, diminui a frequência, aumenta a frequência. É direto essa dúvida. Eu vou botar uns exemplos de reflexos autonômicos, para até a gente ver que, assim, eles têm efeitos, não ação, porque eles, assim, um estimula e outro inibe. Eles atuam até em receptor diferente, então... Não é a mesma chave que um liga e outro desliga, né? Que você pensar no interruptor, o simpático ativa e o parasimpático desativa. Não, eles não estão nem usando o mesmo receptor. A gente já viu isso, né? O parasimpático usa muscarínico, o simpático usa adrenérgico. Então, e aí, quando eles se ligam aos receptores, eles produzem respostas,
né? Em alguns momentos. Você manda um filho abrir a janela, tua mulher vai lá, manda o outro filho fechar a janela. E aí, às vezes, Agora foi feio. Essa aí foi muito longe, tá? Mas, então, assim, em algumas situações, na frequência cardíaca, esse raciocínio, ele parece, né? Um ativa e outro inibe. Não, um aumenta a frequência cardíaca, outro diminui. O efeito dele é aumentar a frequência cardíaca, o outro é diminuir. Mas, por exemplo, a dilatação da pupila e a contração da pupila, né, é por ação em músculos diferentes. O simpático contrai uma musculatura que dilata a pupila. O parasimpático contrai uma musculatura que diminui a pupila. É por conta do formato da musculatura, e aí você tem os efeitos, né, distintos. Né? Mas a gente tem, e a gente tem situações onde eles são, inclusive, complementares. A gente vai ver um reflexo, que é o reflexo da ereção e a ejaculação, onde eles precisam, né, eles acontecem para fazer a finalidade é comum, né? Você tem a ereção e depois você tem a ejaculação. Então, eles estão trabalhando em conjunto para essa resposta. Respondendo, né, a pergunta da semana passada, que eu mais confundi do que ajudei. A edição salva, né? Mas tem isso. Então, assim, aquele conceito de um ativo e outro inibe não é a melhor forma de pensar dos dois, porque... E tem lugar, por exemplo, que só tem simpático, tem lugar que é o caso, por exemplo, de vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo a gente só tem inervação simpática. Ué, e aí o parasimpático faz o quê? Faz nada. E como é que eu tenho vasodilatação e vasoconstrição? Tem uma figurinha aqui na frente que a gente vai ver isso. Você liga e diz, você aumenta ou diminui o quanto você tem do simpático. E aí você vai ter a resposta. Tá? Então, formas como esses sistemas trabalham que estão além daquela questão de liga e desliga. Né? Que é um conceito que é dito, mas não se mantém, não deve se manter. Tá? Tem que ir além disso aí, hoje em dia, para eles principalmente. Tá? Então, aqui no fígado, por exemplo, a ativação simpática está relacionada à mobilização de energia, né? Produção de glicose. Né? Então, o simpático ele ativa vias que aumentam a produção de glicose. Em metabolismo, a gente conversa sobre isso, né? Mas, por exemplo, quebra o glicogênio para produzir glicose, né? Isso o simpático também faz. Né? E tem muitos outros efeitos. Ok? Aqui o parasimpático, se a gente vê a origem deles, então aqui o parasimpático ele tem essa localização no tronco encefálico, os neurônios, a origem deles, tá no tronco encefálico e na parte sacral da medula espinal, né? Nessa porção aqui sacral da medula espinal. Então ele tem essa porção crânio, que eles dizem, crânio sacral, enquanto simpático tóraco lombar. Tá? No caso da porção craniana, tem 4 núcleos bem específicos e 4 nervos cranianos bem específicos. Né? Então, eu acho que é o 3º, 7º, 9º e 10º par de nervo craniano, sendo o 10º par um muito importante, que é o nervo vago. Vocês vão, quando você fala de parasimpático, tudo, né? Ele vai para o coração, pulmão, fígado, estômago, pega boa parte, né? Eu acho que o Silverton, ele fala que 75% da inervação parasimpática depende do vago. Então ele desce inervando todas as vísceras, né? Então ele... Praticamente todas, né? Todas não, mas não, quando você chega aqui na parte mais final, aqui, bexiga, órgãos genitais, a gente já tem a porção sacral, né? Mas essa parte aqui praticamente toda né, abdominal e torácica, vai quase tudo aqui pelo vago, né, muito intenso. Né, então, ele é 75%, pelo que o Silverton falou, pode não estar exatamente isso, mas deve estar próximo disso. Né. Então, aqui a gente tem os outros nervos cranianos, né, o 3º, o óculo-motor, o 7º, se eu não me engano, facial, e o 9º, glossofaríngeo, bem, puxando aqui da coisa. Tá, mas não se preocupem com isso também, não. Eu tô lembrando agora porque eu li ontem. Até hoje eu não consegui decorar os pares de nervos cranianos. Tá? Ok, então tá aqui essa figurinha. Todo livro tem isso. Né? Esse livro ele não mostra a questão do vaso sanguíneo, porque ele quis mostrar a similaridade, né, aonde tinha os dois, mas os vasos sanguíneos recebem só do simpático. E aqui tem uma outra também, glândula sudorípara, também é só simpático. Né, que até uma exceção, é um simpático,
bem específico, que libera, é um simpático que libera acetilcolina, mas não se assusta. Só esse. Só esse. Só Até para a esse. gente ter aquela questão dos neurotransmissores, que a gente falou, assim, tem aquilo, mas aquilo não é a regra. Então, só para deixar registrado no vídeo. Simpático usa noradrenalina. Mas o da glândula sudorípara usa acetilcolina. Só ele. Esse aí. Eu não ia falar que só, porque daqui a pouco aparece um livro. Ah, não. Ciência e internet são coisas que complicam. Sempre alguém vai achar um negócio aí. Isso, mas a gente, quando fala dos neurotransmissores, a gente está falando dos principais, tá? Da grande quantidade, dos mais... Nosso propósito aqui é educacional. Ele não é ofender a pesquisa de ninguém, não. Não. Fiquem tranquilos. Tá? E aí, voltando aqui, a gente vê que esse sistema, a gente está sempre vendo um neurônio, né, que já está saindo, é um neurônio, uma eferência para a periferia e tal. Mas como é que a gente controla isso, né? De onde vem esse controle, né? Ele é tão autonômico assim, ele está tão fora de controle assim, né? É só reflexo, Então a gente precisa de um sistema, até para fazer sentido, quando eu mostrei lá o Bob Esponja apaixonado, eu falei, rapaz, mas quando eu me apaixono, eu tenho resposta autonômica, quando eu fico nervoso, eu tenho resposta autonômica, né? Quando um monte de coisa, quando eu estou dormindo, eu tenho resposta autonômica. Então, precisa de um sistema que regule isso. Isso é a fiação, isso é os cabos, é a transmissão. Quem está tomando essas decisões? Quem está regulando essas funções biológicas? Quem é o centro integrador? O tar do piloto automático. Quem é que sabe, por exemplo, que a temperatura tem que ser 37, que a pressão de oxigênio tem que ser X, que a pressão arterial tem que ser Y, né? Então tem que ter alguém que saiba isso, monitore isso para mandar a saída efetora, para mandar, olha, deu uma perturbação aqui, a pressão começou a cair, vamos dar uma corrigida. Aí ele manda a resposta lá para os sistemas. Recebe a entrada sensorial, toma a decisão e desencadeia uma resposta de compensação. Ou via simpática ou via parasimpática. Isso. E tudo isso, acho que nesse momento o aluno já consegue imaginar, tudo isso de forma inconsciente e involuntária quando a gente pensa na gente, a nossa vontade, né? De dizer assim, rapaz, eu quero que a minha frequência aumente agora. Né? Não vai. Então, precisa disso. Mas você consegue. Se não me falha a memória, pode ir já para sua figura central. Pode deixar aqui, vamos lá. Tem um episódio do Walking Dead que eu acho que é depois que eles saem da prisão, ou eles saem de Atlanta e estão indo para a prisão. Tem um episódio do Walking Dead que eles passam por um centro de pesquisa e encontram um cientista maluco lá, que só sobrou ele, morreu todo mundo. E o cientista bota umas figuras nas televisão lá e mostra para eles. Falou, isso é um vírus que dá um ruim lá e que morre, desativa, não vou lembrar, mas dá um ruim na parte como é que chama, Felipe? Nas vias superiores, corticais, no córtex. Não, como é que chama? Tudo que tem para cima do tronco encefálico, não é vias superiores, é sistema telencéfalo, no telencéfalo que você quer falar? Supraespinais. Sei lá, tem um nome. Não sei, telencéfalo, dá um ruim do tálamo, do tronco encefálico para cima. Por isso que o cara, quando ele é infectado pelo vírus, ele não tem mais consciência, ele não tem mais nada, ele só é um corpo funcionando, andando e mordendo. Então, no vírus do Walking Dead, ele preserva isso funcionando, o tronco encefálico funcionando, com essas funções funcionando. Por isso que, teoricamente, o corpo está mais ou menos vivo. Entendeu? Sim. E aí o zumbi consegue andar e morder e não sei o que lá. Só que, lógico, né? Se você leva essas vias superiores embora, o bicho não vai andar, porque cadê a ordem cortical vindo para andar? Mas também acaba com Walking Dead. É uma explicaçãozinha de por que o cara morre, mas o corpo continua vivo. Então, tipo, lógico, ele não vai andar, porque o movimento ele vem das vias superiores. E, tipo, aí também não responde por que eles catam meio zumbi e colocam numa cerca e o bicho continua vivo sem as vísceras funcionando, né? Mas eu só queria citar que tem um episódio do Walking Dead que ele tenta explicar, dá ruim no resto todo e isso aí continua funcionando. Com licença poética. Né? Mas aí é isso aqui. Então, olha, a gente tem, por exemplo, aqui a figurinha do senhor também, né, de algumas áreas que estão que fazem essa integração sensório autonômica, né, sensório autônoma.
onde elas recebem informações sensoriais que para monitorar como é que está o nosso ambiente interno, né? E aí a gente está monitorando o ambiente interno, tá? E vai gerar respostas autonômicas para corrigir qualquer possível alteração. Então, aqui, ó, no hipotálamo, por exemplo, essa é uma muito importante, né? O hipotálamo, bem bonitinho aqui, ó. Controle de temperatura, equilíbrio hídrico, né? E aí ingestão de água, excreção de urina, comportamento alimentar, né? Então, aqui a gente tem essas, né, respostas integradas no hipotálamo, e aqui no tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, ó, né? Controle da bexiga urinária, controle respiratório, pressão arterial, né? O centro respiratório está na ponte e no bulbo, tem 2 núcleos aqui importantes. O que mais que está me passando aqui? Não, acho que são esses aqui. Estão aqui os 2, ponte e bulbo, né? Esses 3 aqui são respiratório, não, esses 2, controle respiratório. Esses centros aqui, depois a gente vai ver, mas a gente vê que eles vão receber a entrada sensorial, então, apesar de ser autonômico, existe autorar isso, né? Só não tá aquela, tá? E essas estruturas, elas incluem alfa, tá? Então, se você quer ter uma, né, aumenta a vasoconstrição, isso causa até um aumento, né? A outra situação que você pode ter é diminui a resposta, para de liberar maior do que a de repouso. Então, você consegue o receptor é alfa. Alguns vasos sanguíneos têm receptor beta, ok? Exemplo, eles vão ver, né? A gente vai conversar disso quando falar de pressão arterial, na parte cardiovascular, mas aqui é um outro reflexo autonômico. Então, um jeito para quando o aluno vê assim, uma figura muito desse tipo, muito cheia de seta, a primeira coisa, busca a primeira seta, tá? Aonde a primeira seta começa. Então, começa a olhar a figura daqui, não pega qualquer ponto e, né, e o livro, para baixo. O livro tem umas legendinhas. Normalmente essa bolinha amarela aí, ela é o estímulo. É o início. Aí você tem o sensorial é feito de uma cor, aí o centro integrador tem um formato e cor diferente, e a resposta é de outro jeito, entendeu? É a legendinha. Isso tem uma regra, cara. Eu não sei para a escolha das coisas, mas é isso mesmo. Né? Então tá aqui, ó. Qual seria a alteração? Mudou a pressão arterial. Então você vai ter um sistema de receptor para captar essa mudança. Um receptor lá no local, no melhor local possível para detectar essa mudança. Então você vai ter lá, né? Então, baroreceptor, um receptor de pressão, mudou a pressão, você tem um receptor, ele detecta essa alteração, manda, né? Então você vai ter um neurônio sensorial que vai mandar essa informação para os centros. Aqui tá eles botaram na cabeça, mas é aqueles centros lá no tronco encefálico, né? Ponte o fiozinho. Isso, mandou a informação. Não, mas porque não cabe. Se eles forem botar tudo, ficava muito embolado. Aí eles botam mais aberto mesmo. Né? Mas, tipo, não aqui, vai para os hemisférios cerebrais. Vai ali para o tronco encefálico. Vai para esse lugar aqui, ó. Os 2 lugares. Vem para esses 2 lugarzinhos aqui. Aqui tá preciso, tá? Na ponte no bulbo, esses 2 lugares aqui, ó. Controle da pressão arterial. Você vê que se divide aqui 2. Então vai para esses lugares aqui nessa figura, né? Ele detecta, então essa informação chega lá, olha, ele não informa quando dá erro, não, ele está informando o tempo inteiro. Quando muda alguma coisa, isso aqui, dispara. Mudou. Ele detecta a alteração, detecta a mudança, corrige, né, vai elaborar a correção, e aí ele manda para os órgãos que estão relacionados a controle da pressão arterial. Né? Manda via quê? Simpático e parasimpático. Então ele vai mandar lá, ele pode diminuir o parasimpático e aumentar o simpático, diminuir o simpático e aumentar o parasimpático, dependendo da resposta que você quer regular, tá? Mas ele vai alterar as respostas simpáticas e parasimpáticas para corrigir. Acho que aí dá para, de uma forma simples, meio dar o exemplo mesmo. Se a pressão caiu, o centro de controle cardiovascular do bulbo, se a pressão caiu, esse centro vai dar um cutucãozinho no simpático para acelerar o coração e voltar a pressão. Se a pressão subiu, o centro cardiovascular vai dar um cutucãozinho no parasimpático para reduzir a frequência cardíaca e a pressão voltar ao normal. Isso. Além desse cutucãozinho, ele diminui. Do resto que compõe a regulação da pressão arterial, né? Tem mais um monte de coisa aí. Porque nesse caso o que ele faz é aumentar um e diminuir o outro, o tônus que a gente chama, né? Aumenta o parasimpático, diminui o simpático ou o contrário. Mas esse o exemplo mesmo. Aumentou a pressão,
Ele vai detectar esse aumento de pressão, ativa o parasimpático e diminui a atividade do simpático. E aqui está mostrando para onde eles vão. Está vendo que o parasimpático, principalmente, ó, ficou só no coração a conexão. E os vasos sanguíneos, aqui, ó. Que também o simpático apenas. A parcela de controle da pressão. Isso, importantíssima. Né? Então, está aqui um exemplo. Próximas subfunções. Então, está aqui, ó, um exemplozinho de um reflexo. Tá? E aqui só para ilustrar aquela questão das artérias e veias, né, o controle vascular, que é só simpático. Tá? Um outro exemplo, fui obrigado a colocar, porque a gente falou dele lá no reflexos espinais, aqui a gente tem um reflexo, lá era um reflexo motor, agora a gente está vendo ele aqui no lugar certo, reflexo autonômico, né? E é legal ele porque, enquanto aqui a gente viu um reflexo onde realmente tem um balanço, onde você aumenta a atividade de um e diminui a atividade, a coisa acontece em sequência, né? Você precisa dos dois para tudo dar muito certo, né? É um comportamento, você vai executar um comportamento sexual, onde você tem o comportamento de cópula e que tem que terminar com uma ejaculação, né? Para tudo dar certo e a espécie ir para frente, você produzir prole, aquela coisa toda evolutiva, né? Mas que no homem ganhou mais complexidade, uma vez que a gente tornou esse comportamento sexual, né? Numa coisa que envolve emoção, social, toda a questão cultural, mais cultural, mais complexa, né? Hedonística, ó. Então, às vezes religiosa. Tudo isso entra. Para isso aqui funcionar, entra tudo isso. A gente vai ver como, porque tem um componente, claro, autonômico muito importante. Então a gente vai olhar o autonômico só, então a gente vai cortar isso aqui, tá? E vamos olhar só aqui para baixo. Então, novamente, vamos buscar um estímulo sensorial. Então, o primeiro estímulo sensorial aqui é tátil, né? Se você estimular, né, um estímulo tátil, receptor mecânico, né? Então, essa informação entra pela medula espinal, já vou falar para os alunos, ó, raiz dorsal, raiz posterior, entrada sensorial, raiz posterior, tá? Entrou na medula espinal essa informação, e aí essa informação vai ativar, inicialmente, o sistema nervoso parasimpático. Tá aqui em cima, que foi o que você criticou, né? Porque aqui é sacral, lá embaixo, é sacral, né? Isso, são nervos sacrais, mas é a licença poética caber, pela falta, né? de espaço. Eles não têm espaço, aí para caber eles precisam fazer. Então eles botaram aqui, né, mas é sacral, mas esse estímulo tátil, esse estímulo mecânico vai ativar o sistema nervoso parasimpático e ele vai causar a ereção, né, causa a dilatação dos corpos cavernosos, tal, aumenta o fluxo de sangue e você tem a ereção. Nessa mesma, com a continuidade disso, né, após a ereção, aqui só está mostrando a ereção no caso, tá, mas com a continuidade do processo, né, de estimulação mecânica, tudo, né, você depois de um tempo você vai ter a diminuição do parasimpático e aí a ativação do simpático. Ativou o simpático, a gente vem a outra etapa, que não está aqui, que é o quê? A ejaculação, você tem a contração da próstata, da produção de líquidos seminais, né? Então, inicialmente, o parasimpático regula a ereção para o ato, né? E depois a gente tem a mudança do parasimpático para o simpático, né? E aí a gente tem a ejaculação. Por isso, até o pessoal fala, se você ficar nervoso, meu amigo, o simpático, ele assume a função dele bem mais rápido. O parasimpático não vai dilatar nada lá. E não vai coisar. O cara ficou nervoso, tal, tem só o simpático. Ou às vezes o parasimpático já começou o processo, mas aí o simpático vem e atropela ele, aí o cara fica mais ligeiro, né? Então, esse circuitinho, ele acontece só na medula espinal, beleza? Claro, aí a gente se lembra que todo estímulo mecânico, além de chegar e regular aqueles reflexos espinais, então isso aqui funciona igual aquele reflexo, igual não, tá? Mas igual os reflexos espinais, contudo, a saída não é um movimento que vai para músculo estriado, igual levantar a perna, tá? Mas vai para o sistema nervoso. Era isso que eu queria na semana passada. Eu sei. A ereção, ela é uma decisão tomada pela medula espinal. Isso. De forma reflexa, por um estímulo parasimpático que dilata vaso sanguíneo e tem ereção. E aí isso que eu queria mostrar na semana passada, que começando, olha, aliás, essa figura tem a legendinha, o que é estímulo, o que é sensor, o que é via aferente. Tá aí. Você começando de cima, o cara pensou sobre sexo, os centros encefálicos superiores tem uma via descendente que vai lá na parte sacral da medula, que vai dar o estímulo parasimpático e a ereção.
Se o cara Isso, vê, é essa aqui, ó. se o cara vê, no caso, o exemplo aí tá visão, mas necessariamente não precisa ser visão, pode ser. Não, mas tem aqui, ó, Olfato. pensamentos, aqui em cima tem, ó, Não, pensamentos, o cara só pode só imaginar. Esse é meu ponto. Você tem vários estímulos que podem chegar aí nos olhos, no nariz, ou simplesmente o cara pensar e você ter uma via descendente que ativa a ereção. Mas se você tiver uma Isso. interrupção nessas vias descendentes, seja na via cervical, seja na parte cervical, seja na parte torácica, lombar, tudo que rolar na cabeça do cara, o que o cara tá vendo, o cheiro que o cara tá sentindo, o gosto que o cara tá na boca, não vai chegar lá, porque a via descendente está interrompida por um trauma medular, certo? Isso, então isso. não rola mais eleição? Rola, porque você tem todo a via de baixo, que é estímulos táteis, que ativa o neurônio receptor, que tem o neurônio aferente, que a medula espinal, sozinha, sem conversar com o encéfalo, já dá o estímulo parasimpático para que ocorra ereção. Isso. Então, e a ejaculação também, no processo, né? Isso. Tem todo o processo. Então, quem é paraplégico ou tetraplégico pode ter isso? Pode. É uma questão de você treinar o reflexo. Certo? Tô errado? Isso, não, tá certo. A estimulação... E naquela discussão de reflexos e de decisões tomadas pela medula espinal quanto a músculo esquelético, eu errei a mão e trouxe um reflexo autonômico para tentar... Mas é bom que serviu, plantou uma sementinha para os bichinhos ficar curiosos e assistir Mas é isso. Então, por exemplo, uma lesão de coluna, ela interrompe essa via aqui, ó, essa superior, né, para causar essa resposta autonômica aqui de ereção e ejaculação. Mas ela não impede, uma vez que ela tem um circuito também espinal. O ruim vai ser se a lesão de medula for no dermátomo desse circuito. Se ela for aqui, ó. Se ela for aqui, se ela for... Aí sim. Tipo, um acidente de carro que comprime e regaça toda a parte sacral. Lascou. Isso. E isso é uma coisa possível também. Né, de você ter esse mecanismo, essa lesão mais periférica, né, que aí você compromete esse tipo de resposta. Né? Aí lembrando, aquela estimulação tátil, ela chega também em área sensorial, e aí a pessoa sente o que está acontecendo lá, tal. Então tem tudo isso aqui. É uma resposta complexa. Tiver o reflexo treinado e for fazer sexo, vai ter ereção? Vai ter ejaculação? Vai. Ele vai sentir? Não. A via ascendente também vai estar interrompida. Isso. Mas isso não impede a questão do prazer, porque a questão do prazer, ela está além do sensorial. Aí é filosófico. Mas o prazer... Porque o sexo da sua forma mais carnal não vai ocorrer. Mas na sua forma mais transcendental e filosófica pode ocorrer. Sim, com certeza. Né? Mas é isso. Isso fazer o próximo papo de tutor. Mas é isso, é porque a gente tem aqui, ó, esse grau, uma outra coisa que tá nessa figura aqui, né? Aqui eles botam os centros, tá? Mas isso deixa a gente bem, dá uma ideia importante, que é o seguinte: esses centros, eles podem receber informações do córtex pré-frontal, do sistema límbico, para regular essas respostas, que é o que acontece no sexo. Né? Então, aquelas áreas envolvidas com a ereção aqui, ó, elas recebem o tempo inteiro informações superiores e são regulados por isso. Por isso que o cara consegue fechar a cabeça lá, imaginar um monte de coisinha e se animar todos, sem nem meter a mão em ninguém, sem ter estímulo mecânico nenhum. Né? A mulher também, aqui a gente fala em ereção, né, por conta do pênis, mas a mulher vai ter no clítoris, né, vai ter um engurgitamento, ele aumenta de tamanho, ele aumenta a vascularização pela imaginação. Então um caso que às vezes eu já vi nessa aula a pessoa interpretar um pouco errado de que a excitação para o ato sexual da mulher também é nessa via. Então Viagra promove vasodilatação. Então Viagra funciona para a mulher. E não, só a ereção do clítoris, ela vai nesse sentido e pode ocorrer assim. A lubrificação já é uma outra parada. Já um outro circuito, uma outra via. Então aí não depende de vasodilatação. Então o Viagra não vai funcionar. Precisa de outras coisas. Certo? Então é isso. E aqui é um exemplo interessante por conta de como eles se complementam, né, as duas respostas, porque o objetivo final que a natureza elaborou tudo isso, vamos pensar assim, é para passar para frente
os seus genes, a espécie, perpetuar aquela coisa toda. Claro que o homem inseriu um monte de complexidade nisso, né? A ponto disso ajudar ou atrapalhar a vida da pessoa. Um outro exemplo aqui, esse é uma figura do 100 bilhões, não está tão bonita porque eu não consegui uma imagem, mas é da micção, que funciona muito parecido, tá, com aquele princípio da informação que chega na medula espinal e vai iniciar, né, e tem 2 controles, né, mas o que eu quero deixar claro é que assim, a micção também tem um comportamento superior, né, de você saber o momento oportuno. A criança não tem isso, a gente passa a ter. Né? A criança sente vontade de fazer xixi e faz. Né? E depois ela vai aprendendo que tem hora e momento certo onde você pode fazer xixi ou não. Tá? Você vê que as figuras não são tão didáticas como o Silverton, que tem aquela... Ele é um livro mais técnico, mais para a galera da área, né? O Silverton, ele se propõe a ser o primeiro passo, né? Mas assim, a ideia, nem a proposta dos 100 bilhões é ser um livro de graduação, mas é que o Silverton, ele é muito preciso, assim, ele é muito cuidadoso com as imagens. As imagens, aí você vê que tem um cuidado, ela tá bonita, ela tá anatomicamente precisa, tal, né, mas essa aqui, ele usa a linguagem onde você sabe, tá amarelinho, tá, ele usou muito códigos de informação que te ajudam, né? Eu acho que é isso, mas a ideia dos 100 bilhões de neurônios é ser um livro de graduação, mas com certeza ele tem muito mais informação, até porque ele é só de neuro, né? O Silverton é um livro de fisiologia, né? Então ele avança mais em neuro do que o Silverton, propostas diferentes, né? Mas aqui a gente acha o neurônio sensorial, como é que eu achei ele mais dorsal e voltei aqui, tá? Então você vê que tem aqui, ó, a parte sensorial está na bexiga, né? Então ele detecta o quê? Dilatação da bexiga, né? Então quando essa bexiga se estira muito, você vai ter a resposta que vai iniciar o processo de micção, tá? Quando a bexiga não está, né, ela não começou a encher, ela ainda está vazia, o que você tem, né, é que essa musculatura da bexiga fica relaxada, simpático aqui, né, deixa ela relaxada, e o esfíncter, né, o esfíncter urinário interno está contraído. Você tem o esfíncter contraído, a bexiga relaxada, está tudo ok, né? Não vai sair xixi, nem nada, tudo beleza. Ela se distendeu bastante, encheu de urina aqui, né? Quando ela se distende, essa informação chega na medula espinal, e aí você vai ativar o reflexo, né, de micção, né, a resposta do reflexo de micção. Né? Então você vai ter uma saída agora do parasimpático, que contrai a musculatura da bexiga, relaxa o esfíncter, então contraiu a bexiga, como se você estivesse apertando a bexiga, né, ela começa a apertar, relaxa o esfíncter. Musculatura lisa, né? E o xixi. Musculatura lisa, os dois. Né, o esfíncter interno, tá? Esfíncter urinário interno. Relaxa o esfíncter interno, contrai a bexiga e aí faz xixi. E isso é o que acontece reflexamente. Né, é o que a gente vê, por exemplo, nas criancinhas, no bebezinho, né, deu vontade de fazer xixi e sai. Fralda. Só que a gente aprende... aí fralda. Com o tempo a gente aprende que não dá para fazer xixi em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Você tem que buscar um banheiro, igual o Homer Simpson lá na figurinha, lá no videozinho, você vê que ele tá lá apertado, ele vai procurar um lugar lá mais próximo do adequado para fazer as necessidades dele. E se a gente fosse funcionar só com esse sistema reflexo aqui, a coisa não ia dar muito certo. Então a gente vê nessa figura um outro mecanismo que ainda é importante aqui, ó. Tem um neurônio aqui, ó, saindo do corno ventral, que vai para um outro esfíncter, o esfíncter urinário externo. Então, a gente tem 2 esfíncteres aqui, só para a gente entender como é que isso pode acontecer. O esfíncter interno, ele é autonômico, relaxa, reflexo, é o que acontece. Mas você segura no outro. Mas você tem um externo, que é seu, que é voluntário, tá? Que está lá no córtex motor primário, músculo estriado esquelético, tem homúnculo para ele lá no córtex motor, tem áreazinha, tem neurônio para ele lá, para controlar ele aqui, tá? E você passa a controlar ele a partir do momento que você é ensinado, o pessoal olha, dá para fazer xixi aqui não, rapaz, tá? Então, assim, vamos dizer, quem te diz como controlar ele é a sociedade, né? Você tem a capacidade, mas você vai aprender com a... Então, aqui, ó, você vê que, olha, você recebe aqui, ó, aferentes do tronco encefálico, tá lá no, né? E aí você ativa esse neurônio controla o esfíncter externo. Por isso, quando você está apertado... Essa aferente ascendente, ela sobe para cima
sobe para cima, olha Isso. que bonito. Ela sobe pro tronco encefálico para acender a luz no painel, né? Oi, vai lá pro sensorial. A gente sente quando tá demais. Mas nisso o reflexo aí já tá ali. A eferente é que desce e fala, beleza. Aí essa eferente é que abre o esfíncter externo. Isso. Então, apesar de você ter um reflexo autonômico, todo funcional, né, a gente, com o aprendizado e com o tempo, a gente aprendeu, né, o momento certo de liberar o esfíncter externo, voluntariamente. Então, você vai lá, chegou no banheiro, aí você, agora sim. Aí você libera o externo, já aí vai o sistema nervoso autônomo trabalhar para você. Tá? Então, esse é o comportamento de micção. Por isso a gente fala, existe o reflexo de micção autonômico e existe o comportamento de micção, que faz a gente buscar um lugar, tal, né, o lugar mais apropriado. Às vezes você chega lá, não está limpo, aí você volta, vou procurar um mais limpinho aqui. Né? Tá, a sua figura é masculina, mas para a mulher é igual, né? Igualzinho. Né? Igualzinho. Tem o esfíncter interno, externo. E só a uretra que vai para outro lugar. E a defecação é igual. Igual não, né? São outros neurônios, outro sistema, mas a defecação você também tem dois esfíncteres, um externo e o interno. O externo é nosso, tá? O externo é nosso e o interno vertical. É autonômico. Uhum. E o interno é autônomo. Então, graças a Deus, a gente tem esses dois que a gente consegue controlar, porque imagine viver só no reflexo. Teve lesão de coluna. É o que eu ia perguntar. Eu li sua mente. Porque eu conheço situações diferentes de pessoas que têm que usar fralda porque perdeu o controle. Para mim é mais óbvio que isso aconteça. Teve a interrupção, a via ascendente e o descendente de uma das duas funciona, então a pessoa se mija. E aí tem que usar fralda. Esse é o óbvio. Mas algo que eu não sabia. Eu conheci uma pessoa que aconteceu o contrário. O esfíncter externo é travado. E aí a pessoa tem que drenar não sei quantas vezes por dia. E eu não entendi por que o externo trava. No normal, quando você não tem a informação, normal é relaxar? Depende da lesão, porque lembra que aqui você tem o simpático mantendo a bexiga relaxada e o esfíncter contraído, certo? Se você tem a lesão no parasimpático, o reflexo fica comprometido. Você não consegue eu achei ativar... que era uma questão de esfíncter externo. Não, é autonômica aí, no caso o problema é autonômico. Então essa pessoa... É uma lesão mais baixa. Ela perdeu o reflexo mesmo, porque pegou o dermátomo que ela pegou, pode pegar essa área aqui, pegou os neurônios daqui, aí ela não consegue... pegar no monte de lugar o reflexo. Pode, aí tem os caminhos aqui, mas ela perdeu não consegue... Perdeu o dermátomo, a lesão foi no dermátomo... específico. É que o dermátomo quando você fala dermátomo, é a pele, tá? Ela é na superfície corporal. É mesmo? Peraí, a lesão é na raiz nervosa. O termo dermátomo, ele só se aplica para sensorial de pele. Não, motor também. Mas o que eu estou falando assim, quando a gente pensa em dermátomo, a gente pensa nessa área principalmente, apesar de ser todo esse conjunto de raiz nervosa, tá? Mas é mais preciso dizer que ele assim, foi uma lesão de raiz nervosa. Mas eu não entendi se eu estou falando algo errado. Não é bonito. Não, ele não está errado, não. É porque o dermato, não é bonito. Você pega, porque o dermato ele dá uma ideia de mais periférico do que... Tá, então eu não estou errado, mas não é bonito. Assim, não, é isso. Ele não dá uma referência precisa. Isso, mas não está errado. Porque o dermato, você pegar... E se eu usar o segmento da medula espinal? Melhor. Evolutivamente eu penso em segmento, porque eu já venho de homologia serial lá de Ganélida. É melhor. Eu acho que homologia serial vem lá de trás, né? Então, se a lesão for no segmento da medula espinal que contém o circuito de micção, o reflexo vai ficar comprometido. E aí precisa isso. Se você altera, se você por algum motivo aqui você atinge, principalmente o parasimpático, né? Ou a parte sensorial, né? Você vai ter um comprometimento do reflexo. E aí aquele negócio de encher ativa e para você iniciar o reflexo, não vai ter mais. Né? E aí ele não consegue acessar ele voluntariamente. A parte simpática tá lá na torácica, né? No tóraco lombar, T10L2.
É por isso que você pode... Então, se a lesão for lombar L3, você já perdeu isso aí, já. Só que o simpático, ele está realmente segurando o processo. Quem ativa o processo é o parasimpático. Quem vai ativar a resposta... Eu falei besteira. Se você tiver uma lesão de L3, L4, aquele segmento vai ficar comprometido, mas o reflexo aqui em cima continua funcionando e o reflexo sacral aqui embaixo continua funcionando. Então tudo vai continuar funcionando. Agora, só o ascendente e descendente que não vai coisar. Isso. Então, assim, se você pegar aqui uma lesão... se você pegar uma lesão e for muito bem, né, pegar nesse circuito aqui, ó, do reflexo, aí sim você pode ter o caso que você falou, de uma pessoa que não consegue urinar, né? E aí fica a bexiga, vai enchendo, você precisa colocar uma sonda, alguma coisa para eliminar. Tá? Só tem um pouco de paciência quando a gente fala alguma coisa de clínica do procedimento, não julgue a gente, porque não somos clínicos. Então, não faz mais isso, não, na clínica não faz mais isso, mas tem essa delicadeza com a gente. Beleza, acho que é isso aí. Então a gente deu alguns exemplos, tá? Tem um monte de outros, mas eu acho que esses aqui já abordam vários temas que dá para a gente discutir de sistema nervoso autônomo. E é isso, eu encerrei com como eu comecei, porque eu não consegui pensar na imagem legal, mas esse foi o sistema nervoso autônomo. Se sente bem com o círculo se fechando assim. Que bom. Eu sempre fico assim, vou botar o quê? Eu ia botar a figurinha de alguém dando tchau, mas não deu tempo de achar. Deixa a gente dar tchau aqui. Ok. Então, gente, a gente está organizando os episódios. A gente está gravando já com certa antecedência, por conta da mudança de calendário que a gente teve. Então, a gente está organizando os episódios para que eles entrem, eles vão ao ar no período que a gente quer que eles vão, entendeu? Então, às vezes, repara que um comentário nosso, um ou outro, pode ficar meio fora de contexto, porque a gente está gravando muito antes e não sabe quando vai entrar. Então, esses episódios vão entrar para vocês na semana certa, de acordo com o estudo, entendeu? E aí, nesse meio de caminho, a gente já fez os de controle de movimento, a gente vai gravar, mas capaz de entrar antes para vocês, o de sentidos especiais, e agora esse de sistema nervoso autônomo, e depois nós já vamos entrar em funções biológicas na próxima unidade. Então, relativo a essa mudança de calendário que a gente teve, o que a gente está fazendo é isso, a gente vai continuar gravando sempre que der, para tentar manter adiantado até, e encaixa a publicação do vídeo com a aula. Beleza? Então, às vezes vocês falam, vocês podem sentir uma quebra no contínuo espaço-tempo. É por aí. Foi isso. A gente está no futuro. A gente está no futuro. Você tem algum recado, alguma coisa? Não. Acho que é isso. Vou dar ali, ajeitar a comida da molecada. Então, lembrando, feedback, comentários, é sempre bem-vindo. Muito bem-vindo. Fiquem bem, galera. Fiquem bem. A gente se vê por aí. Isso. Abração, fiquem bem, se cuidem.